Bomba no Mineirão. Chegou proposta de 250 milhões de reais. Inacreditável. Conselho Azul disse sim. Negócio avançou. E o nome choca. Caio Jorge. Torcida já imagina reforços. Porém os bastidores escondem cláusulas surpreendentes. Concorrentes europeus espreitam. Empresários pressionam. Agenda corre contra o relógio. Se assinar hoje, calendário muda. Metas de temporada ganham outro rumo. Fica ligado porque, em instantes, revelo quem paga, quando fecha e o que Cruzeiro exige. Se você é cruzeirense de verdade, já clica em inscrever-se agora e ativa o sininho. Porque o que vamos contar pode mudar completamente os próximos capítulos do nosso time. Fica com a gente até o final, porque a informação principal, aquela que está deixando muita gente de cabelo em pé, só faz sentido quando você entende o cenário inteiro que se montou nos bastidores. E, sim, tem valor gigantesco na mesa. Promessas, pressão de mercado, especulação internacional e uma pergunta que divide a arquibancada. Segura a joia ou transforma a fase do clube com dinheiro alto entrando em caixa. Tudo começou com um rumor que parecia exagero. Desses que você escuta e pensa não é possível. Só que, desta vez, não é conversa de bar. A cifra que circula é tão impactante que virou assunto em grupos de torcedores, conselhos internos e olheiros estrangeiros que monitoram cada passo do futebol brasileiro. Um número redondo, pesado, que causa silêncio em sala de reunião. 250 milhões de reais. Isso mesmo. 40 milhões de euros. Uma pedida que, por si só, joga o nome do Cruzeiro nas manchetes do país e desperta curiosidade fora dele. E por que tudo isso? Porque o protagonista vive uma fase que raramente aparece tão cedo. Aos 23 anos, artilheiro da temporada. Convocado recentemente para a seleção, dono da camisa 19 do momento, ele virou referência técnica e emocional no elenco. O que parecia projeto de médio prazo explodiu em rendimento imediato. Gols em série, presença em jogos grandes, evolução física, tomada de decisão madura. Quando o centroavante entra em campo, o time cresce. Quando ele finaliza, o estádio prende a respiração. Quando a bola balança a rede, o Mineirão vira usina. Houve interesse antes. Não é segredo que agentes europeus fizeram perguntas, pediram relatórios, abriram diálogo para compreender valores e prazos. Zenit, da Rússia, e Bayer Leverkusen, da Alemanha, surgiram como sondagens em janela recente. Abordagem típica de quem pretende avançar em momento oportuno. Oficialmente, o Cruzeiro foi categórico. Proposta formal não chegou. E esse detalhe é crucial para você entender a virada desta história. Não existe documento assinado. Existe, sim, um preço de referência, um recado muito claro para o mercado. Se quiserem sentar à mesa, preparem-se. A informação que agitou geral foi publicada pelo jornalista Dan Abreu, da TV Band Minas, e é a base do debate. Segundo a apuração divulgada pela Band Minas e reforçada pelo próprio repórter no X, antigo Twitter, a diretoria não fecha portas para uma negociação futura. Porém só conversa de verdade se a oferta atingir, no mínimo, a casa dos 40 milhões de euros, algo próximo de 250 milhões de reais. Está dado o norte. Esse é o patamar. A partir daí, todo o resto ganhou escala. Empresários farejando oportunidade, departamentos de análise cruzando dados, torcedores tentando calcular impacto esportivo e financeiro. O que representa 250 milhões de reais para um clube do tamanho do Cruzeiro. Em termos práticos, é a possibilidade de reorganizar fluxos, antecipar investimentos, qualificar setores carentes e blindar peças do elenco em contratos mais robustos. É verba para infraestrutura, captação, prospecção de atletas, tecnologia aplicada ao desempenho e, claro, margem para disputar contratações em janelas futuras sem perder fôlego. É também um valor que colocaria essa operação entre as maiores da história recente envolvendo jogadores atuando no país. Não estamos falando de troco nem de aposta. É cheque de protagonista. Agora, respira e pensa no outro lado. Abrir mão do artilheiro no auge pode desestabilizar uma engrenagem que finalmente encontrou o ritmo. O impacto esportivo é imediato. Movimenta estatísticas, mexe com confiança, altera plano de jogo. Hoje, o camisa 19 cumpre funções que vão além de empurrar a bola para dentro. Arrasta marcações, dá opção de passe, prende zagueiro, organiza a última linha adversária. Vender sem reposição à altura é convite para a turbulência.
Vender com plano claro e reposição cirúrgica pode ser alavanca para uma nova fase competitiva. E aqui entra o componente que deixa a torcida dividida. Parte via cifra e visualiza um Cruzeiro ainda mais forte a médio prazo, com reforços em posições estratégicas, banco com mais soluções e um projeto mais robusto no CT. Outra parte enxerga a chance concreta de títulos no curto prazo com o artilheiro vestindo azul, liderando a equipe e mantendo o ímpeto que o tornou referência na temporada. As duas visões têm lógica. As duas se apoiam em argumentos válidos. E, justamente por isso, a discussão ganhou proporção de plebiscito emocional. Para calibrar o debate, vale lembrar como esse atacante chegou até aqui. Antes de desembarcar em Belo Horizonte, ele pertencia à Juventus, da Itália. A passagem por lá não engrenou como esperado. Sequência curta, minutos escassos, adaptação difícil. No Cruzeiro, tudo se realinhou. Treino bem direcionado, confiança renovada e um ambiente que o abraçou. O resultado está em números que falam por si. 20 gols e 5 assistências em 33 jogos na temporada. Liderança na artilharia do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Não é acaso. É performance sustentada. Do ponto de vista de mercado, a pedida de 40 milhões de euros funciona como filtro. Quem não tem bala para pagar já desiste. Quem tem, segue observando, cruza métricas, avalia lesões, idade, potencial de revenda, adaptação a ligas mais físicas, desempenho sob pressão, mapa de finalizações, minutagem em jogos decisivos. Ao mesmo tempo, o clube protege seu ativo com um número que reflete escassez. Quantos atacantes jovens, feitos no Brasil, decisivos no presente ainda com teto para subir estão disponíveis? Muito poucos. A escassez aumenta o preço. É a economia básica, aplicada ao futebol. Ainda, a engenharia do negócio. Um eventual acordo desse tamanho dificilmente sai simples. Normalmente, entram metas por desempenho, bônus por objetivos esportivos, fatia de mais-valia numa venda futura, prazos de pagamento escalonados, dependendo do desenho, até permanência temporária do atleta por alguns meses. Cada cláusula tem impacto na vida real. Fluxo de caixa, planejamento de comissão técnica, janela de reposição, negociação paralela com outro centroavante. Uma operação deste porte exige frieza, paciência e precisão. Enquanto isso, o vestiário sente. Companheiros percebem a pressão em torno do nome mais comentado da equipe. O treinador e toda a comissão precisa monitorar carga, blindar o jogador de ruído externo e, ao mesmo tempo, extrair o máximo de quem vive o melhor momento da carreira. A diretoria, por sua vez, equilibra o discurso, mantém a porta entreaberta sem parecer ansiosa por vender, reforça publicamente a importância esportiva e reafirma a exigência financeira que coloca o Cruzeiro em posição de força. É uma dança delicada entre ambição esportiva e responsabilidade administrativa. E tem a torcida. A arquibancada está viva, pulsando, opinando em massa. Uma parte implora para segurar o artilheiro. Agora que embalou, não dá para mexer. Outra cobra pragmatismo. Se bater em 40 milhões de euros, tem que fechar e reforçar o elenco inteiro. Em comum, todo mundo concorda com uma coisa. O Cruzeiro voltou a pautar o noticiário por cima, com protagonista em alta performance e discurso firme na negociação. Isso, por si só, já mostra o quanto o clube mudou de patamar de uns tempos para cá. É importante repetir, com todas as letras, para ninguém se confundir com o barulho. Até o momento, proposta oficial, documento, assinatura, nada disso existe. Existe sim um preço público, um posicionamento claro e uma temporada que elevou o valor do atleta a níveis raros no cenário nacional. A apuração que coloca 250 milhões de reais como referência é do jornalista Dan Abreu, divulgada pela TV Band Minas, e viralizou após publicação também no X. A partir dessa informação, e apenas dela, o resto virou discussão de mesa redonda, texto, vídeo, corte, trend, live. O que vem agora? O calendário europeu fechou janela, os mercados se reorganizam, os departamentos internacionais recalibram alvos e os clubes com dinheiro monitoram oportunidades. Em janeiro, abre-se uma nova etapa para quem costuma comprar. Até lá, cada gol, cada atuação, cada convocação pode mexer no ponteiro do preço. Se ele mantiver a curva de rendimento, a pedida de 40 milhões de euros deixa de soar ousada e passa a parecer lógica. Se ainda subir mais um degrau,
Não é impossível que algum interessado teste os limites da diretoria com proposta próxima da referência divulgada pela Band Minas. Você que está nos ouvindo imagina o frio na barriga de uma notícia dessas no vestiário. É o tipo de assunto que, mal administrado, atrapalha. Bem conduzido, impulsiona. O centroavante, pelo que mostrou até agora, lida com pressão como quem lida com área pequena. Cabeça fria, execução limpa, foco no essencial. O Cruzeiro precisa disso. O torcedor precisa disso. A temporada pede isso. Enquanto houver jogo, a história principal se escreve no campo. Não na planilha. Dá para fechar sem ilusão. A Raposa tem, hoje, um ativo valorizado como poucas vezes se viu. Tem também direção que fique só um número corajoso e coerente com o que a bola está contando. Se um gigante europeu resolver pagar, caberá ao clube transformar cifra em elenco ainda mais competitivo. Se ninguém topar, o melhor artilheiro da temporada seguirá vestindo azul e o Cruzeiro continuará colhendo frutos dentro de campo. Em qualquer dos cenários, a instituição está em posição de comando. E isso, para quem conhece a nossa história, é tão valioso quanto o gol em final. Reforçando os créditos de apuração para você que gosta de checar a origem. A referência de valor foi divulgada por Dan Abreu, jornalista da TV Band Minas, e repercutida no X. As sondagens citadas de Zenit e Bayer Leverkusen apareceram em conversas de mercado em janela anterior, sem oficialização ao clube. Como o próprio Cruzeiro reforçou publicamente ao afirmar que proposta concreta não chegou. E os números do atacante que apresentamos aqui, 20 gols e 5 assistências em 33 partidas, são da atual temporada. Agora é a sua vez. Você venderia por 250 milhões de reais ou seguraria até o fim do ano para tentar título e aumentar a pedida? Queremos muito ler sua visão. Então comenta aqui embaixo e explica o porquê. Antes de sair, garante que está inscrito no nosso canal. Ativa as notificações para receber cada atualização do Cruzeiro em primeira mão e compartilha este conteúdo com aquele amigo que vive discutindo o mercado da bola no grupo. Aqui a gente acompanha cada passo, com a informação, frieza e a paixão que só o torcedor celeste entende.